magistrado não pode fazer mais nada na vida. Segura. Só. Tadinho. Não pode fazer mais nada da vida. E, no entanto, fazem, né, ministro? Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Andreasa reage no ar, mais uma edição. Hoje, exceção. Normalmente nós acompanhamos aqui no Reage discursos do presidente Lula, discursos do executivo, dos seus ministros, identificando mesmo o texto, projetando o ano eleitoral. Hoje, uma exceção. A gente vai falar do discurso de Alexandre de Moraes no Supremo, defendendo as atividades que os ministros têm para além da condição de juiz. A fala de Alexandre de Moraes de uma clareza extraordinária. Está tudo ali. Claro, e é bom que seja claro, expondo, aí sim, o terrível pacote de vícios que compõe a noção mesmo da atividade pública dos ministros do Supremo. São dois trechos da fala de Alexandre de Moraes nesse julgamento, com a participação especial brilhante de Luiz Antônio Dias Toffoli. Quem está com a gente hoje é o Jefferson Perleberg. Fala, Jeff, solta aí. Boa parte da imprensa, alguns críticos do Supremo Tribunal Federal, parecem ou por desconhecimento, ou por má interpretação, ou, infelizmente, muitos por absoluta má-fé. Para, Jeff. As únicas opções para a crítica que nós fazemos, que eu faço, é ignorância, desconhecimento. Ele cria uma solução para burrice, má interpretação, quer dizer, uma questão cognitiva, entendem mal o que a gente faz, ou desonestidade, ou má fé. Então, não existe crítica honesta para Alexandre de Moraes. Claro que não, imagina. Não pode ser criticado. É um nosso salvador. Imagina se pode ser criticado. Solta, Jeff. É que não há vedações aos magistrados e que os magistrados não observam e não respeitam essas vedações. Não há nenhuma carreira pública com tantas vedações como a magistratura. Segura. É bom que assim seja. É bom que assim seja. Deve ter alguma razão para que haja mais vedações ao juiz do que aos outros. Que tal pensar que seja porque ele é juiz? Que tal pensar que seja porque um juiz deve ser somente juiz? Uma boa reflexão. Dada a responsabilidade da função do juiz, ele tem de se dedicar, a meu ver, exclusivamente à sua condição de juiz, havendo a exceção para dar aula para o magistério. Faz sentido. Toca, Jeff. Começam as vedações constitucionais. O magistrado não pode fazer mais nada na vida. Segura. Só. Tadinho. Não pode fazer mais nada da vida. E, no entanto, fazem, né, ministro? Não podem fazer mais nada da vida. Mas fazem. Participam da vida política, da vida social política, no caso dos senhores aí em Brasília. Tem tempo para ir na casa de empresário, de banqueiro, fumar charuto. Tem tempo, mas aí é recesso, sei lá, pegar jatinho para viajar com o empresário, para ver final de campeonato. Tem tempo para fazer palestra pra caramba, em palestras remuneradas, pagas muitas vezes por empresários privados. E tudo isso sem transparência, sem que a gente saiba quem está pagando, quem está custeando a hospedagem e tal. Os ministros podem e fazem muitas coisas. São até empresários. Muitos deles. Não, são sócios de empresas. A lei orgânica da magistratura autoriza que tenham cotas, que tenham ações de empresa, desde que não sejam os gestores. A lei autoriza o que se pode fazer. Mas essas empresas são mesmo tocadas por outros? Ou os outros tocam as empresas porque o juiz não pode tocar? Toca aí, Jeff. O magistério. O magistério pode dar aulas,
pode dar palestras. Para. como- Então, a Constituição Federal, artigo 95 e a Lei Orgânica da Magistratura, no artigo 36, se eu não me engano, autoriza que o juiz, para além, exceção, para além da condição de juiz, ele pode dar aula, exercer o magistério. Tanto faz se uma instituição pública ou privada, ele pode dar aula em universidade. Só que ele vai falar de palestra agora, vocês viram, pode dar palestra? Ele não pode. Ou não poderia. A Constituição não autoriza. A Lei Orgânica da Magistratura, tampouco. É que houve uma corrupção do sentido da ideia de magistério, de dar aula, de lecionar, que no CNJ, o CNJ se impondo à Constituição Federal e à Lei Orgânica da Magistratura, recepcionada pela Constituição, o CNJ decidiu que, porque podem dar aulas, podem dar palestras. Como se as palestras que dão fossem palestras acadêmicas. E não são. Então, pode dar palestra? Não pode. O CNJ, na gestão, claro, 2016, gestão de Ricardo Lewandowski, autorizou essa perversão da ideia de magistério para que incorporasse a palestra. E aí, dessa maneira, nesse sentido ampliado, a palestra servindo de fachada para relações econômicas cruzadas, servindo de fachada acadêmica, para, na prática, participação em converscotes, encontros, muitas vezes internacionais, em que na ponta a palestra, a conversa, mas em que se exercita livremente o lobby, eventos financiados por empresários privados com interesses no tribunal. Não pode palestra, não. Isso é uma invenção do CNJ, se impondo à Constituição Federal. Toca, Jeff. O magistrado só pode dar aulas e só pode dar palestras, passaram a demonizar palestras dadas por magistrados. Todas as carreiras podem ser sócio. Segura. Tem outra coisa aí também, que é a palestra remunerada, há problemas nisso aí, na remuneração dessas palestras, e depois piorando, em termos de transparência, piorando o que fora decidido no CNJ em 2016, na gestão de Luiz Fux em 2021, nem precisam mais prestar contas, dizer quanto ganharam, quem pagou pelas palestras, continuam podendo dar essas aulas e receber por elas, sem que a gente saiba, sem ter obrigação de registrar quem está pagando. Toca. Comercial, inclusive atuando, podem exercer em outros horários outra atividade. O magistrado não, pode dar aula e pode dar palestras. Por falta do que criticar, daqui a pouco também a má-fé vai para quem dá aula nas universidades. O magistrado pode receber por palestras, o magistrado pode ser acionista. O magistrado é sócio de determinada empresa ou é acionista, não pode? Pode. A Constituição diz, ressalvadas as exceções previstas em lei, e a LOMAN diz que não pode ser sócio dirigente. Se assim não fosse, ministro Cássio, nenhum magistrado poderia, por exemplo, ter alguma aplicação num banco, ações de um... Aí está sofismando, né? Já falei aqui. Ali, a Constituição não trata disso não, mas recepcionou a LOMAN, a Lei Orgânica de Magistratura, que autoriza o ministro a ter ações de empresa, a ser cotista de empresa. Isso eu acho que é muito problemático, mas não está em questão. Da minha parte, não está em questão. Toca aí. Banco, é acionista do banco. Então não vai poder julgar ninguém no sistema financeiro. Agora vem o Dias, ele falou aí, agora vem o Dias Toffoli, mas o Alexandre Moraes falou, acionista de banco não pode julgar ninguém no mercado financeiro e tal, no sistema financeiro. Não é por causa disso, né, ministro? Por exemplo, o senhor não deveria poder julgar casos relativos ao Banco Master. Não deveria poder, porque a sua mulher foi advogada do Banco Master. O senhor deveria ser impedido de julgar. Mas os senhores mesmos mexeram no Código de Processo Civil para permitir que, sim,
desde que não seja o julgamento do caso em que o escritório da sua mulher, do parente do ministro, em que atua, não há nenhum problema em julgar um caso do cliente, do seu parente. Toca aí, Jeff. Isso, Alexandre, teria que doar a sua herança a alguma entidade de caridade. Óbvio que todo mundo é livre para fazê-lo, mas se ele tem um pai e uma mãe que é acionista, né, de uma empresa, dona de uma empresa, ou de fazenda, vários magistrados são fazendeiros, vários magistrados são donos de empresas, e eles, não exercendo a administração, eles têm todo o direito de receber os seus dividendos. Isso São proibidos de ter a gestão. A gestão. Isso é não deixar o magistrado na bolha. Então, para fechar o Andreas Reage de hoje, o problema está rindo, né? Isso é uma compreensão delirante do problema. Eles estão enfrentando ali, nesse caso, o problema sofismando, longe do centro da questão. O problema, ministro Dias Toffoli, não é o juiz ser fazendeiro. O problema é e aí, fazendeiro, você, no lugar de fazendeiro, você coloca o empresário, a atividade que você quiser, banqueiro, o que você quiser. O problema não é o juiz ser fazendeiro. É ele pegar carona no jatinho do fazendeiro. Esse que é o problema. Fim do Andreas Reage de hoje. A gente volta na semana que vem. Tchau, meus amores.